E agora recebemos em nossa bancada o Dr. Júnior Dezuani com o quadro Sua Saúde, Seu Direito. Boa noite, amigos do Conecta. Estamos aqui mais uma quinta-feira com o nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito. E hoje trazendo um tema muito importante também e questionamentos que nos chegaram aqui. E a dúvida de muitos dos nossos amigos ouvintes aí do Conecta, que é a respeito da recusa de atendimento por parte do médico, ou recusa do atendimento médico. Então, o questionamento que nos chega é: pode o médico recusar atendimento ao paciente? A resposta é sim. O médico pode, devido à questão de objeção de consciência do médico. Porém, há algumas considerações a serem feitas e analisadas para que essa recusa possa se efetivar. Tá? Porque existem algumas normas, regramento vigentes que o médico pode proporcionar ou fazer essa recusa desde que atendidos esses requisitos. Né? Antes, porém, vamos dar uma olhadinha nas questões normativas. Então, nós temos, a respeito desse assunto, a Resolução 2232/19 do CFM, Conselho Federal de Medicina, que é a respeito da recusa terapêutica do paciente. Então, é quando o paciente se recusa a determinada terapia prescrita pelo médico. Então, como consequência inversa, o médico pode recusar a continuidade de tratamento desse paciente por objeção de consciência. Então vamos lá. Artigo 7º da Resolução 2232/19 do CFM. Artigo 7º. É direito do médico a objeção de consciência diante a recusa terapêutica do paciente. Artigo 8º. A objeção de consciência é o direito do médico de se abster do atendimento diante da recusa terapêutica do paciente, não realizando atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Ou seja, uma vez que o paciente não aceita, não se sujeita à terapia indicada, o médico também pode, ao seu passo, exercitando o seu direito, de não continuar o atendimento. Mais adiante um pouco, a gente vendo o Código de Ética Médica, também da questão das vedações ao que o médico tem que se abster, diz lá no artigo 36, é vedado ao médico abandonar paciente sob seus cuidados. Parágrafo 1º. Ocorrendo fatos que, a seu critério, a critério do médico, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou ao seu representante legal, assegurando-se a continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder. Então vamos lá, vamos desenrolar essas questões legais aí. Tá? Então o médico pode, desde que cumprido essas exigências aqui do Código de Ética Médica. Assegurar a continuidade dos cuidados, comunique previamente o paciente ou seu representante e forneça todas as informações. Tá? Então vamos, primeiro, em que casos isso pode acontecer, onde o médico se recusa a atender um paciente? Porque a primeira impressão que nos chega é que o médico fez um juramento, um juramento de Hipócrates, que diz que o juramento de atender ao seu paciente da melhor maneira, respeitando a questão da vida, enfim. Mas tem a questão de consciência. O médico pode se ver em algumas situações em que ele não está confortável, vá contra alguma crença, alguma filosofia, enfim, algum modo de pensar, em que ele não está à vontade em realizar determinado procedimento ou continuar determinada terapia. Ao contrário do que pode parecer, isso também é benéfico para o paciente. Porque imagine você, um profissional que vai estar executando um procedimento ou continuando uma terapia da qual ele não está à vontade. Isso pode trazer como consequência final um prejuízo, inclusive, ao próprio paciente. Qualquer profissão, se você não estiver motivado aquilo, estiver consciente de que você está fazendo aquilo de maneira correta para beneficiar, poderemos ter problema ao final. Então, é melhor, em se tratando principalmente de saúde, que o médico entenda essa posição, comunique ao
paciente e se abstenha de exercer esse procedimento ou essa terapêutica para evitar maiores problemas. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Onde pode o médico ter uma objeção de consciência e não realizar um procedimento? Então, vamos lá. Realização de aborto. Eu sei, mas alguns amigos vão falar assim, mas aborto não pode, o aborto é proibido. Sim, o aborto é proibido no Brasil, salvo 3 exceções. Né? Então, quando a gravidez resulta de violência sexual, quando o feto é anencéfalo, ou seja, o feto é diagnosticado que ele tem a sua concepção, ali, o seu desenvolvimento, o cérebro não desenvolve, então a chance de sobrevida é 0, ou quando a gravidez traz risco para a mãe. Então, nesses 3 casos, é permitido a realização de aborto no Brasil. Então, numa situação dessa, mesmo se configurando uma dessas 3 condições, a pessoa chega no médico e fala, olha, eu quero fazer um aborto, um aborto legal, né, já autorizado, mesmo assim o médico pode falar, olha, independente de estar judicialmente legal isso, eu não faço procedimento. Eu tenho uma objeção de consciência, onde, para mim, a questão do aborto, independente das condições que foi a concepção ou mesmo o problema, eu me abstenho de fazer. É um direito dele. Tá? Outro caso, esterilização humana, né? Coisa tão corriqueira aí, a vasectomia para os homens ou a laqueadura para as mulheres, mas o médico pode se recusar. Pode ser que ele seja contra esse método contraceptivo, onde você vai ter uma pequena mutilação do ser humano, né? Tanto no homem quanto na mulher, ele se abstém de fazer. Ele pode? Pode. Né? Então, são esses 2 casos que eu trago aqui como exemplo onde o médico pode não atender. E tem tantos outros, né, que possa acontecer. Ok? Bom, tem agora algumas considerações. Primeiro, todos os casos o médico pode se abster. Por exemplo, se eu estou numa emergência, sou um médico, de repente chega para eu atender de emergência, lá, urgência, um desafeto, né? Ou uma pessoa que me fez muito mal, eu posso deixar de atender? Não, neste caso, não. Eu tenho que superar essa minha objeção de consciência, esse meu motivo para o não atendimento, e num caso de urgência e emergência, o médico deve atender. Ele tem quase que uma obrigação legal. Por quê? No caso dele não promover o atendimento nessas situações, ele incorre o risco de responder por omissão de socorro. Aí é uma questão até questão legal, pode até, inclusive, incorrer em um crime. Ok? E também, qual é a outra situação? Eu não posso me abster de atender ou o médico fazer uma recusa de atendimento, seja qual o motivo for, se não houver outro médico disponível para o atendimento. Ok? Então, essas considerações devem ser analisadas, principalmente pelo profissional, para que ele não incorra, mesmo usando do seu direito, mas que ele incorra numa responsabilização e que pode trazer para eles consequências muito prejudiciais. Okay? Uma questão também o médico não tem que explicar para o paciente qual o motivo de que ele está fazendo aquela recusa. Né? Porque é uma questão de foro íntimo, é uma objeção de consciência. E ele não tem obrigação de explicar os motivos, mas ele tem a obrigação de comunicar ao paciente, ao seu representante legal. Né? Ele tem obrigação de passar as informações pertinentes àquele tratamento, àquele paciente, para o próximo profissional que vai continuar o atendimento. Seja o relatório médico, um prontuário médico, comunicação entre profissionais. Se o profissional ligar, ele ele tem a obrigação de passar as informações para quê? Para que aquele paciente tenha continuidade do tratamento ou tenha o procedimento feito de maneira satisfatória, de maneira correta. Ele não pode criar nenhum tipo de empecilho. Ok? Outro caso também, né, outra questão importante. Caso não tenha, no momento ou logo em seguida, outro médico na minha recusa de atendimento para que eu possa passar para outro médico, enquanto não tiver outro profissional, o profissional médico deve acompanhar esse paciente. Ou seja, deve acompanhar o paciente até que
seja indicado, até que seja identificado o próximo profissional que irá cuidar desse paciente. É responsabilidade, ele não pode abandonar. A recusa é uma coisa, abandono é outro. Ok? Então ele sempre tem essa responsabilidade. Tá? Então, quando você se deparar com uma situação dessa, caso o médico se recusar, é um direito dele. Porém, ele não pode deixar você como paciente desamparado. Ele tem que ter todos esses seus cuidados com a sua saúde, até que um outro profissional tome conta desse procedimento, dessa terapêutica, enfim. Você deve estar assistido sempre. Ok? Tá bom, meus amigos, por hoje era isso que nós tínhamos para passar para os amigos aí do Conecta. Tá? Lembrando que aguardamos as suas sugestões de programas, de temas e também os seus questionamentos. Tá? Facebook, Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto, ou pelo WhatsApp do Conecta, 17 99248 9494. Boa noite e até quinta que vem.